Shalom! Estamos iniciando Conectadas com a Bíblia, estudo bíblico online. Seja muito bem-vinda à nossa aula número 2. Estamos fazendo essa viagem literária no livro de Daniel. Hoje é terça-feira, dia 12 de agosto de 2025. Vamos iniciar fazendo a leitura de Daniel, capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, o chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhe ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. E o rei lhe determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim desses pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe colocou outros nomes, a saber, a Daniel, a Beltesazar, Ananias, o Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias de Abidnego. E Daniel propôs no seu coração firmemente não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que bebia, portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Versículo 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois que veria ele os vossos rostos mais triste do que os outros jovens da vossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Versículo 11. Então Daniel disse ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. Vamos fazer um teste? E que se deem legumes a comer e água a beber. Então, se examine diante de ti a nossa aparência e com a aparência dos jovens que comem da porção das iguarias do rei. E conforme vires procederes para com os teus servos. E ele consentiu com isso e o experimentou por 10 dias. E ao fim desses 10 dias apareceram o seu semblante melhores e estavam mais gordos de carne do que todos os outros jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber e lhe dava legumes. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxesse o chefe dos eunucos, os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria, de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou,
os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Palavra do Senhor. Nós falamos e fizemos uma pesquisa, uma leitura sobre o Deus Altíssimo no livro de Daniel. Deus Altíssimo, quando no capítulo 2 Daniel interpreta, ele dá o significado, a razão do sonho de Nabucodonosor, ele diz ao rei: Tu, ó rei, é rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. O tema central nessas duas expressões é que o Deus da Bíblia, que é o Deus dos cristãos, é de tudo sabedor. Ele é soberano sobre todos os assuntos dos homens e das nações. O Deus Altíssimo muda as estações e os tempos. Ele remove, ele estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios, ciência aos que têm discernimento, a fim de que, a fim de que conheçam os viventes que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Deus Altíssimo é a tradução do hebraico El Elyon, que significa o possuidor dos céus e da terra, o possuidor de servos. Este é o nome de Deus quando ele declara a sua posse sobre a criação no livro de Daniel. Um Deus possuidor dos céus e da terra. Deus quer que toda a humanidade saiba que ele governa soberanamente sobre tudo. Deus Altíssimo aparece no livro de Daniel, que significa o Deus de Israel, que se relaciona com os gentios, que se relaciona com o povo não judeu. Deus Altíssimo, El Elyon, ele está acima de tudo e de todos. É o Deus que trabalhou e se relaciona com todos os povos. E os gentios, os outros povos e nações, o conhecem assim: Deus Altíssimo, que significa um Deus que está acima de todos os outros deuses. Deuses com D minúsculo. O Deus que deu domínio mundial, agora aqui nessa história de Daniel, aos gentios, iniciando com Nabucodonosor. E no capítulo 1, nós encontramos o Senhor colocando seus servos, esses 4 jovens, na corte de Nabucodonosor, preparando-os numa cultura, língua, literatura do povo ali da Babilônia. Imaginem a vasta, enorme biblioteca que os babilônios possuíam. Era ali que esses 4 jovens estavam. Oremos que o Espírito Santo de Deus, nesta nova série de estudos, exponha a palavra de Deus, a profecia de Daniel em nossos corações, em nome de Jesus, não para satisfazer a nossa curiosidade sobre o que vai acontecer no futuro, mas para que possamos estar fortalecidas na fé, Pai, e que o Senhor nos oriente para vivermos pela fé, tendo fidelidade, sabendo tomar decisões baseadas na tua palavra em tempos tão difíceis. Em nome de Jesus. Amém. Vou fazer uma breve exposição do livro de Daniel. Ele é dividido em 2 partes. A primeira parte da divisão do livro de Daniel é histórica e ela compreende do capítulo 1 até o capítulo 6. A segunda divisão, a parte 2, ela é profética e ela compreende dos capítulos 7 até o capítulo 12. Nós estamos na primeira divisão, histórica. Ela também foi escrita em 2 línguas,
no aramaico e no hebraico. O aramaico nesse tempo aqui é como hoje para nós o inglês. Quem tem inglês, você pode viajar para todo lugar no mundo, que você pode se comunicar. É uma língua, vamos dizer assim, universal, né? Então, naquele tempo era o aramaico. E por que o livro de Daniel foi escrito em duas línguas? No hebraico, para que o povo judeu conhecesse a profecia e estivesse preparado para o futuro e as coisas que estavam acontecendo com a nação de Israel. E também para o aramaico, para que o povo gentil então pudesse ter o conhecimento do futuro, porque Deus tem um plano para todas as nações. Deus tem um plano não somente para Israel, lembrando que Israel é o canal de bênção para todas as nações. Então, o aramaico foi escrito porque foi um livro aberto para que os gentios pudessem conhecer qual é o nome mesmo? O Deus Altíssimo, o Deus de Israel, que trabalha, que tem interesse em salvar o povo também gentil. Então nós vemos no verso 1 que no terceiro ano do reinado de Joaquim, o rei de Judá, agora Nabucodonosor toma conta e leva esses jovens para a Babilônia. E por que o cativeiro? Então, a Bíblia responde, né? O profeta Jeremias, do capítulo 25 até 29, esses versículos vão nos dar alguns detalhes do cativeiro, inclusive incluindo o que ele causou. Qual foi a causa do cativeiro do povo de Israel? Porque o povo se recusou de ouvir os profetas. O ouvir é muito importante, está lá no livro da lei, em Deuteronômio, ouve, ó Israel. Então, se eles ouvissem, se eles obedecessem, seriam abençoados. Mas eles não ouviram os profetas e se voltaram para a idolatria em suas várias formas. Agora, uma outra pergunta: por que Daniel e seus amigos foram escolhidos? A Bíblia explica ela mesma e a resposta está no livro do profeta Isaías. E eu convido que você abra, por favor, no profeta Isaías, no capítulo 39. Esse daqui é sobre os embaixadores, mensageiros de Babilônia, que foram enviados para Jerusalém no tempo do rei Ezequias. Versículo 1. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, que era o rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias. Por quê? Porque ele tinha ouvido dizer que o rei estava doente e que já havia convalescido. Ezequias se alegrou com eles e o que ele fez? Ele mostrou toda a casa do seu tesouro, ele mostrou a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos e toda a casa de armas, tudo o que se achava nos seus tesouros. Ele começou a mostrar tudo na casa dele, tudo. Nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. E só um tempinho aqui, uma lição para nós. Tome cuidado com quem você convida para entrar na sua casa e o que você mostra para essas pessoas. Então fica um alerta aqui, né? Então o profeta Isaías chegou ao rei Ezequias e lhe disse: o que foi que aqueles homens disseram de onde vieram até a ti? E o rei Ezequias responde ao profeta Isaías: e eles vieram de uma terra muito remota. Olha, eles vieram da Babilônia. E o profeta disse ao rei: escuta, o que foi que eles viram na sua casa? Me conta, o que eles observaram exatamente? E aí Ezequias fala: eles viram tudo. Eu mostrei a minha casa e não há nenhuma, né, nos meus tesouros que eu deixasse de mostrar. Toda a minha riqueza, eu mostrei tudo, não ficou nada de fora. Então Isaías disse a Ezequias:
ouve, ó o verbo ouvir aqui de novo, ouve a palavra do Senhor dos exércitos, Jeová de Sabaote. Eis que virão dias, olha uma profecia aqui, em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesourar os teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma. E isso é a palavra de quem? É de Isaías? Não. Disse o Senhor Jeová. Disse o Senhor. É palavra do Senhor. Então quer dizer, da mesma forma que você abriu as portas e mostrou tudo para os mensageiros de Babilônia, tudo isso será entregue. O Senhor entregará. Agora, versículo 7. E até de seus filhos que procederem de ti, que tu gerares, tomarão para que sejam cativos no palácio do rei da Babilônia. Você está vendo uma profecia? Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Olha, quando eu li isso, eu falei, diante de tudo isso, ele dizer que é bom, mas ele disse que é bom por quê? Porque haveria paz e verdade nos dias desse rei Ezequias, que o mal ele não veria, porque o Senhor o recolheu também. Então nós vemos que eles, Daniel, Ananias, Misael, eles foram escolhidos, esses 4 jovens, para cumprir a profecia de Isaías 39. Jeremias 46, também vocês façam essa leitura. Então nós vemos que o cativeiro de Judá foi o juízo de Deus. E o profeta Amós, no capítulo 3, no versículo 7, diz: certamente que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu plano, o seu propósito para os seus servos, os profetas. Então, não foi falta de avisos. A Bíblia é um livro cheio de avisos para que ninguém seja pego de surpresa. Os filhos de Judá foram então o cumprimento da profecia de Isaías 39 e Jeremias também. E no versículo 6 diz que entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Isarias. E os seus significados: Daniel, Deus é meu juiz; Ananias, Jeová é gracioso; Misael, quem é como Deus; Azarias, Jeová é o meu socorro. Mas quando a gente lê em Daniel, no capítulo 1, verso 7, o chefe dos eunucos trocou o nome deles. Então tiveram nomes trocados. O Daniel agora passou a Beltesazar, Bel protege o rei, é o nome de um deus, né? Ananias ficou como Sadraque, o comandante de Acu, todo deuses, tá? O deus da lua. O Misael ficou agora como Mesaque, quem é como a deusa lua. Azarias, agora Abidnego, o adorador, o servo de Nebo, que era o deus fogo. Então nós vimos que seus nomes foram mudados, mas não o caráter destes jovens. Olha quanto conflito vem pela frente, logo no primeiro capítulo. A conclusão é que, atrás de todos os conflitos que um crente fiel no Senhor sofre, corre atrás dele o propósito do Senhor. Portanto, para todo conflito, primeiramente, obedeça a palavra de Deus e depois haja com fé e espere os seus resultados. Vamos entrar então na porta de Estar da Babilônia, considerada como uma deusa, né? Um deus forte ali. Eles tinham muitos deuses, né? E ali naquela entrada estava trilhando os pés desses 4 jovens. Hoje tem essa exposição no museu em Berlim. Mas o que me faz lembrar em caminhar, em andar, em trilhar, e a gente vai pensando nos jovens, né? Nos nossos jovens de hoje também. Olha, Provérbios capítulo 4, versículo 26.
como é importante, olha, onde nós lemos que devemos prestar atenção cuidadosa no caminho em que trilham os nossos pés. Pense aonde você está indo e onde você deseja estar. E esse é um exercício que vale a pena ser feito de uma maneira bem pensada e, claro, em espírito de oração. Em nossa nova série de estudos, iremos conhecer sobre este homem que fez algumas resoluções quando ainda era bastante jovem. Suas decisões o colocaram diretamente no meio de conflitos. Então, todo crente tem perseguições, ele precisa decidir esses conflitos que, hora e vez, permeiam as nossas vidas. Então, de fato, esses conflitos na vida de Daniel acabaram ameaçando a sua própria vida, como nós já fizemos a leitura do livro todo. E por causa das suas resoluções, das decisões que foi tomado, ele viveu a vida como a minoria e tendo poucos amigos, é verdade, poucos amigos. Além disso, ele sofreu uma tremenda pressão no decorrer de toda a sua vida. Se nós voltarmos o calendário cerca de 600 anos, eu digo antes do nascimento do Senhor Jesus, você verá o Egito, a Babilônia, que são duas superpotências da época. Então, no ano de 605 antes de Cristo, agora a gente está aqui, se você quiser anotar, aqui do ladinho no capítulo 1, é o ano de 605 antes de Cristo. Então, Daniel deveria ter entre 15 e 16 anos por aí. Então, a gente vê que um príncipe chamado Nabucodonosor venceu a batalha crucial contra o faraó Neco, conquistou o controle sobre a terra de Israel e um pouco depois, no mesmo ano, o seu pai, Nabopolassar, o rei da Babilônia, morreu. E por isso que Nabucodonosor teve que voltar depressa. Para quê? Para ele assumir agora o trono no lugar de seu pai. Vamos ver o objetivo de Nabucodonosor, agora esse novo príncipe, né? Qual o propósito? Você percebeu na leitura que Nabucodonosor era um rei inteligente, né? E ele adotou uma política de usar o quê? Jovens, mais promissores do seu novo império, a serviço do seu governo, independente da nacionalidade. O que o rei queria? Ele queria mentes brilhantes e as melhores, e um comportamento gracioso e ensinável, porque ele queria doutrinar aqueles jovens para a sua própria cultura, conforme a gente lê em Daniel 1:4. Então ele queria alguns requisitos. Vamos ver quais são os requisitos que Nabucodonosor exigiu. Primeiro, sem nenhum defeito, no versículo 4. Ou seja, Nabucodonosor só queria exemplares em perfeição física no seu palácio. Ele queria jovens bonitos. Segundo, ele queria uma boa aparência. Assim como Israel escolheu reis com base em qualidades físicas apenas, Nabucodonosor exaltava também uma imagem exterior. E a palavra é o contrário, né? Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. Mas ele queria ver algo que fosse realmente bonito por fora, mas que também fosse, olha, o outro requisito, instruído em toda a sabedoria. O rei não queria apenas rapazes bonitos que não sabiam ler e escrever, né? Ele tinha que ser inteligente também. Um outro requisito, doutos em ciência. Literalmente, eles tinham que ser conhecedores do conhecimento, versados no conhecimento. A diferença da anterior é que essa qualidade se refere a um discernimento, ou seja, uma capacidade de reunir todas as informações e correlacionar os fatos e chegar a uma conclusão correta. E, por fim,
competentes para assistirem no palácio do rei. Então foi um processo seletivo. E isso se refere, desculpa, ao comportamento, à elegância no andar, às boas maneiras, etiqueta. Daí eu fiquei pensando, né? Quando a gente treina os nossos filhos, como se sentar na mesa, como pegar um talher, como comer, terminou, leva o prato na pia, sabe, coisas assim que a gente ensina em casa? Então eu fiquei pensando como esses meninos devem ter aprendido bem uma boa educação e boas maneiras à mesa. E isso seria interessante agora, nesse momento em que foi apresentado esse banquete, essas iguarias do rei, né? E agora eles estavam se encontrando numa outra cultura. Eu acredito que esses jovens nunca viram um banquete como aquele. Pensa numa festa de formatura. Não sei se você já participou, mas é tanta variedade de comida que você não sabe o que comer, né? E ali estavam aqueles jovens. Nunca vimos um menu, um cardápio como esse. E como eles se comportam, né? Muito bem. Eles estão matriculados na Universidade Real da Babilônia. Além dessa introdução neste novo mundo, o segundo acontecimento é que Daniel está prestes a receber uma nova educação, um novo currículo escolar, longe dos ensinamentos que ele está acostumado lá em Israel. E aí o rei manda Aspenaz, o chefe dos eunucos, organizar um curso superior, 3 anos, com os melhores tutores disponíveis. E veja o que diz o final do versículo 4. O rei mandou que lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Obviamente, o objetivo dessa nova educação de Nabucodonosor é transformar estes jovens judeus agora em babilônios. Já mudou o nome, agora a gente ensina uma nova língua e vamos infiltrando até que eles não sejam mais judeus, e sim babilônios. Os jovens foram introduzidos aos mitos babilônicos da criação, o dilúvio, a origem da humanidade, a pluralidade de deuses, porque para o judeu, Deus é um só. E aqui eles estão vendo tudo ao contrário. E eles seriam instruídos pelos melhores mestres daquela sociedade, que são os sábios, os magos, homens castos em religiões, educavam reis, coroados. Pensa nisso, né? Esses eram os adivinhos, os mágicos, os educadores ali da elite, nas áreas de filosofia, astrologia, arquitetura, agricultura, história, eu amo, lei e linguística. E o intuito aqui é bem simples: transformem estes hebreus monoteístas que creem em um Deus só, eles são muito antiquados, em crentes politeístas. Tem vários deuses, ele pode adorar vários senhores, na melhor das hipóteses, e ateu na pior, né? Então o que eles queriam arrancar deles? Tirem esse Deus da vida deles, né? Que eles sejam aptos a ser como nós aqui. E uma aplicação. Isso é bastante semelhante ao sistema educacional dos nossos próprios dias que nós estamos vivendo. E qual é o fundamento? É fundamentado no humanismo e no ateísmo, tristemente. Conclusão: 3 observações com base no exemplo de Daniel e seus 3 amigos. Primeiro, resolver seguir a Cristo significa que você não permitirá que a cultura do outro povo modifique o seu caráter. Ele já foi forjado no seu ambiente familiar. Segundo,
Resolver seguir a Cristo significa que você escolhe seguir a Deus sem qualquer garantia, tá? Não tem troca. Lembrando que Daniel nunca mais voltou para casa. Ele viveu toda a vida na Babilônia. Terceiro, resolver seguir a Cristo significa que você recusa seguir o exemplo da maioria. Em grande medida, Daniel e os seus 3 amigos permaneceram sozinhos ali. E aí nós vemos que eles se recusaram, aqui no capítulo 1, a se conformar com o mundo e seguir o exemplo da multidão ao seu redor. E hoje, uma aplicação para nós, a igreja, eu convido que você abra em Romanos, capítulo 12, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, a consagração a Deus, a humildade e exercício dos dons e das funções que Deus dá para os seus servos. Então ele diz no capítulo 12, verso 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Linda aplicação, né? E voltando agora para Daniel, Daniel 1, no versículo 19, e o rei falou com eles. Depois desses dias, né, que eles ficaram sendo experimentados na alimentação, na instrução, depois desse término do curso superior, vamos dizer assim, ali na Babilônia, eles foram até o rei. E o rei começou a fazer perguntas, entrevistas, e eles se sobressaíram. Tudo que o rei perguntava, eles tinham uma resposta. Quanta instrução eles tinham, né? Então o rei conversou com eles, então aqui houve uma entrevista, eles ali diante do rei, e entre todos eles não foram achados outros tais. Então, imagine quantos rapazes não tinham ali. Nenhum foi achado como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Então, o verso 19, ele sugere que esses 4 rapazes foram os únicos que acabaram conseguindo uma posição no governo. Olha o destaque. Então, quando você lê o capítulo 1, você fala, nossa, eles estão ali sozinhos, sem a família, mas Deus está no controle de todas as coisas. Lembra, o Deus Altíssimo, ele tem interesse. A oração é uma necessidade de nós que somos peregrinos nessa terra, né? E é um privilégio de um sacerdote. O sacerdote é o quê? É um adorador do Senhor, é aquele que adora o Senhor. Então, existiu um servo que viajou no estrangeiro e ele escreveu o seguinte: numa terra estrangeira, aproximamo-nos ainda mais do nosso Deus. E só Ele, é somente Ele, quem conhecemos aqui nessa terra distante. Portanto, chegamo-nos a Ele como alguém que bem conhecemos, que tudo mais é estranho. E eu achei que coube muito bem aqui com esses 4 rapazes, né? Então, olha só, hoje nós temos um livre acesso aos céus. Podemos falar com Deus. Se mesmo que estamos distante ou longe da pátria ou sem a minha família, pense
nós estamos mais próximas de Deus. Temos liberdade para nos relacionar com Deus pela oração quando nós invocamos o nome do Deus Altíssimo. Você já parou para pensar que somos forasteiros num mundo hostil e, ao mesmo tempo, somos sempre bem-vindas na presença do Deus dos céus? Que coisa maravilhosa! Então, para refletir, corramos para a torre forte que é o nome do Senhor, e assim estaremos no alto refúgio. Essas palavras estão em Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Corramos para a torre forte, que é o nome do Senhor. E certamente, voltando para o contexto de Daniel e seus amigos, eles iam para as escrituras. E adorar a Deus é você ler as informações das escrituras, é você correr para a torre forte. Como foi maravilhoso, e nós vamos voltar a ler mais ainda todo o capítulo de Daniel. Essa pesquisa serviu para a gente ter essa experiência gostosa com Deus, desse Deus poderoso que está acima de tudo e de tudo ele é sabedor. Nós vamos continuar nessa leitura e experimentar, desfrutar tudo que Deus tem para nós. Então, nada está fora do controle do Deus eterno. Ele está no controle de todas as coisas e tudo tem um tempo certo, tudo tem um propósito. E nós sabemos que o final é que Cristo virá e reinará com o seu cetro de justiça nesta terra. Isto é maravilhoso, né? Então Daniel, ele tinha essa esperança, mesmo não estando numa circunstância boa, mas aqui nós vemos que tudo fazia parte do plano de Deus. E certamente ele foi instruído, ele soube dessas coisas, e nós vamos ver que tem o capítulo 9 quando ele entendeu a palavra de Deus. Então você vê que quando você faz a leitura da palavra de Deus, o entendimento quem dá é o Espírito Santo de Deus. Então ele ficou tão desejoso quando ele leu e ele fez o cálculo de quando terminaria o cativeiro, e ele queria fazer esse cálculo, ele queria saber que o seu povo, enfim, voltaria para a sua terra. E aí o Senhor manda um anjo, né? Vocês leram isso, eu sei que vocês fizeram a pesquisa e parabéns a você que leu. Então, como é maravilhoso ver, olha só, né? Então, nós vamos estudar também no livro de Daniel, angeologia. Você já ouviu falar sobre essa doutrina? A doutrina dos anjos. Então, nós vamos ver como Deus vai trabalhando com as coisas, né? Hoje, no nosso tempo, o Senhor nos fala através da sua palavra. Nós temos a revelação completa de Deus aqui nesses 66 livros. Mas aqui no tempo de Daniel, olha como Deus assistiu, tocou nele e chamou de homem muito amado, homem muito estimado. Que coisa maravilhosa, né? Então nós vamos ver que as decisões que esses jovens tiveram de tomar, né, decidir ali na Babilônia, Deus determinou em sua profissão. Eles tornaram a ter uma posição para trabalhar ali na corte do rei. Então eles tiveram super destaque. Então a gente pode chamar aqui no capítulo 1, vamos dar um tema? Os destacados, né? Alunos destaque. Qual mãe ou qual pai não tem o orgulho de ver no mural de avisos, aluno destaque? Eu tive esse prazer quando vi o nome da minha filha como destaque, né? Mas ali os pais de Daniel, Ananias, Misael, Azarias não viram. Mas quem que viu? O Senhor. E o Senhor por detrás de tudo isso cuidando, né? Então, no capítulo 1 a gente vê Deus trabalha
atrás, né, dos bastidores também. Então, ao invés desses jovens serem mudados pela Babilônia, é eles quem mudariam os babilônios, glória a Deus, a começar pelo rei. Que coisa maravilhosa! Olha o plano de Deus, gente, para a glória e honra do nosso Deus. Agora eu vou encerrar com as palavras de Deuteronômio, do capítulo 6, no versículo 4. É uma oração, ouve, ó Israel. Em hebraico é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um só. Esta é uma declaração de fé do povo de Deus, fundamental essa declaração no monoteísmo judaico, porque o judeu crê que Deus é um só. E isso expressa a crença na unicidade, a singularidade de Deus. E quando o judeu fala, quando o judeu declara, quando um judeu ora, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, quando ele declara, quando ele ora essas palavras, ele mesmo está sendo uma testemunha do próprio Criador. Então, essa frase, Deuteronômio 6,4, é uma parte central da oração judaica e ela é recitada diariamente por judeus religiosos e ela enfatiza a importância de ouvir e obedecer a Deus, reconhecendo como o único e soberano Senhor e Salvador. O livro de Daniel nos mostra lições preciosíssimas e com certeza Daniel, conhecendo toda a cultura e conhecendo as escrituras, ele ouvindo sobre a pluralidade de deuses que existia ali, num rei pagão, um mundo pagão, ele sabia se comportar, ele sabia como tomar as suas decisões diante de tudo aquilo. E que, assim como Daniel, também possamos ter esse tempo, esse destaque nessa terra onde somos peregrinas, onde a nossa pátria é celestial. E no livro de Daniel nós vamos aprender sobre essas lições preciosas para a nossa vida. Então, os objetivos aqui, a origem desses 4 jovens judeus diante de um conflito entre a fé e a lei do Senhor e a obediência entre as autoridades constituídas sobre eles. E aí a gente pode ver isso em Daniel 1:8. O segundo objetivo é que a decisão de Daniel e seus amigos veio da palavra do Senhor. E esses jovens revelaram que foram treinados em lares fiéis à palavra de Deus. Eles conheciam a lei mosaica, isso você pode conferir em Levítico, capítulo 3, não vai dar tempo de ler, versículo 17, Levítico, capítulo 17 e Atos dos Apóstolos, capítulo 15, dos versos 19 a 20. Atos dá tempo de ler? Vamos aqui para esse livro histórico, transitório, né, da Bíblia, depois dos Evangelhos, Atos 15, 19. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações de ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Então, isso é na lei mosaica, né? Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, eles tinham isso muito forte na cultura deles, né? E o terceiro objetivo aqui do capítulo 1 de Daniel é que a obediência deles a Deus e a sua fé, a palavra resultou em vitória da fé. Imediatamente,
o Senhor agiu nas circunstâncias. Veja que eles que tomaram a decisão. E quando eles tomaram a decisão correta, imediatamente o Senhor age em favor dos 4 jovens judeus ali na Babilônia. E por fim, eu quero falar algumas palavras-chave dos capítulos. A gente vai voltar a falar isso várias vezes. Eu vou repetir porque aqui no Conectadas a repetição traz segurança. Então, se você quiser anotar, a palavra-chave no capítulo 1 é a preparação dos jovens. No capítulo 2, a palavra-chave é a revelação. No capítulo 3 é a preservação. No capítulo 4, eu colocaria exaltação e depois a conversão, né? De Nabucodonosor, um capítulo maravilhoso, que aparece o nome Deus Altíssimo. Capítulo 5 também aparece a sucessão, acaba um reino e entra o Medo-Persa. O 6 é a palavra-chave perseguição. No capítulo 7, complementação, que é no capítulo 8 também. Complementação do quê? Do capítulo 2. É uma continuação dessa série de sonhos e visões. Então já vai entrar a parte profética do livro de Daniel. No capítulo 9, a palavra-chave é oração, né? O clássico, né? Você vê em Esdras, Neemias e Daniel, capítulo 9, todos eles têm oração. Anote aí, depois você confere. Então, capítulo 9, a palavra-chave é oração, as 70 semanas. No capítulo 10 é uma aparição dos céus, aparece o anjo, né? Capítulo 11 é uma invasão do farsante, é onde Daniel tem a visão do anticristo, no período da tribulação aqui na terra. E no capítulo 12, a palavra-chave é ressurreição. Olha quantas coisas maravilhosas a gente tem aí para aprender na vida de Daniel. Aqui eu fiz uma linha do tempo, a vida e o ministério de Daniel. Então começa no ano de 605, então Daniel mais ou menos aí com 15 anos de idade. No ano de 553 vai diminuindo, tá? Ao invés de aumentar, diminui, tá? Daniel mais ou menos com 65 anos de idade, como mordomo do Senhor na corte de Babilônia. 538 anos antes de Cristo, é a queda de Babilônia. Então Daniel tem por cerca de 80 anos de idade, já está idoso, uma idade avançada. No ano de 536, nós temos o retorno dos judeus, o Império Medo-Persa e Daniel aí por cerca de 84 anos. E no fim aí no fim da linha do tempo, no ano de 530 a.C., nós temos Daniel com aproximadamente 90 anos de idade. Mas então eu gostaria que você tivesse essa reflexão sobre a importância de estudarmos, de ouvirmos e darmos a devida atenção à palavra de Deus. Que os nossos ouvidos estejam realmente atentos ao que Deus quer falar aos nossos corações. E a importância de termos essa adoração ao único e verdadeiro Deus. Vamos orar? Pai, nós assim encerramos o capítulo 1 de Daniel, onde aprendemos essas lições tão importantes. Aprendemos que na vida precisamos ser preparadas para depois então atuar. E que isso sirva de lição no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos ministérios, na igreja, onde quer que estejamos. Primeiro precisamos ser preparados, treinados, instruídos, ensinadas na palavra para bem servir ao Senhor. Esse é o nosso objetivo, Pai. Esteja nos preparando, treinando, que esse seja um exercício diário nas nossas vidas, a nossa forma de falar, de se comportar, de tomar decisões e, como Daniel e seus amigos, possamos também ser um destaque aonde quer que estejamos, ó Pai, em nome de Jesus,
queremos aprender mais de Ti, servir ao Senhor, Te amar de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma, pois só Tu és, ó Deus, digno de todo louvor, adoração e glória. Nós oramos e pedimos que o Senhor nos despeça em paz, nos trazendo o decorrer dessa semana abençoado e que a sua palavra tenha um lugar guardado em nossos corações para não pecarmos contra ti. E que se o Senhor Jesus não voltar antes, desejamos, ó Deus, estarmos mais uma vez reunidas, se assim o Senhor permitir, na próxima terça-feira. Que Deus abençoe cada uma de vocês em nome de Jesus. Até de repente. Shalom.